Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa leitura do dia está em Gênesis capítulo 27 e 28, em Mateus capítulo 8, verso 18 ao 34. E nos capítulos 27 e 28 de Gênesis, a gente começa a entender ali que decisões humanas naquela situação de Esaú, né, de Jacó, né, essas decisões humanas, a sua mãe e Isaac, essas decisões humanas pessoais marcadas por um engano acabam gerando conflitos e muitas dores. E Jacó, ele recebe a bênção de uma forma equivocada, né? Ele não era o primogênito. E aprendemos que muitas das vezes os atalhos das nossas vidas produzem consequências. Quando buscamos atalhos, criamos formas, né? Isso tudo produz consequências. E a gente vai vendo conforme vai se desenvolvendo os relatos e as histórias, né, no livro de Gênesis. E ainda assim, a gente vê que a promessa de Deus, ela não é anulada por falhas humanas, por decisões equivocadas durante o percurso, durante os anos, séculos que vão se passando nas nossas vidas, como se passou na vida desses personagens. O Senhor, ele continua conduzindo a sua história, mostrando que sua soberania é maior que os nossos erros. E Gênesis capítulo 28, Jacó, ele foge e num dado momento ele cansa, ele está cansado, ele está com medo, porque seu irmão prometeu matá-lo assim que seu pai viesse a falecer. Ele iria matar, porque ele enganou, usurpou a primogenitura e ainda roubou a bênção, né? Apesar de que a gente já viu no relato que a primogenitura ele vendeu, né, por um prato de lentilhas, né? Então ele não deu o devido valor à primogenitura, né? Mas Jacó, capítulo 28, ele foge cansado e com medo. E quando ele deita ali naquele lugar onde ele acaba repousando a sua cabeça e descansando, Deus, ele vai se revelar a Jacó. E no lugar de insegurança na vida de Jacó, o Senhor, ele se manifesta. A sua presença ali é manifestada. Naquele momento de medo, insegurança, cansado, Deus se manifesta na vida de Jacó e renova a promessa que foi feita a Abraão e a seu pai, Isaac. A escada que Jacó vai ver ali, ela revela que o céu então continua aberto e que Deus está conosco, mesmo quando estamos em processo de correção e de amadurecimento. Que a gente vai ver com o andar da história de Jacó, como Deus vai mudar o seu nome e o significado, né? Dando uma ressignificação à vida de Jacó. Mateus capítulo 8, também a nossa leitura está concentrada ali, nos versos 18 ao 34. A gente é confrontado com o custo de sermos seguidores de Cristo, de sermos cristãos, né? Aprendemos que o discipulado exige prioridades e renúncias. E logo em seguida a gente vê que Jesus também acalma a tempestade, a sua autoridade sobre o tempo, sobre a criação, revelando a sua autoridade também sobre o medo e o caos. Quando ele liberta os endemoniados ali em Gadara, os gadarenos, compreendemos que o poder de Deus alcança áreas consideradas perdidas e esquecidas. Se estamos esquecidos pela sociedade, ou estamos, né, colocados em um lugar de esquecimento, que nem eles andavam em meio aos sepulcros, que tenhamos essa certeza de que o Senhor, ele tem poder e alcança aonde nós estivermos. A nossa vida, ele nos alcança e nos liberta. Aonde a gente estava perdido ou esquecido, Deus nos traz de volta e nos coloca à mesa.
Em Gênesis, Deus ele se revela a Jacó em meio a uma fuga. E em Mateus, Jesus se revela a nós em meio às tempestades. A promessa permanece apesar das falhas humanas. E a autoridade de Cristo se manifesta apesar do caos e tempestades que venhamos a passar. Onde Deus está presente, o céu se abre e o caos, a tempestade, é vencida. Somos chamados a confiar que Deus ele continua presente, mesmo em nossos processos e lutas diárias da vida. Seguir Jesus exige uma entrega da nossa parte, mas isso nos traz uma paz e uma libertação sem igual. Quando reconhecemos sua presença em nossas vidas e sua autoridade, o medo perde a força e a promessa permanece viva dentro de nós. Aonde Deus está presente, o caos não governará e a promessa continuará avançando. Que Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço, que seja um ano cheio da presença de Deus.